Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Nós hoje vamos falar um pouco sobre a visão espírita sobre as drogas, pois o Espiritismo tem informações importantes para os nossos estudos que nos ajudam a identificar as causas que nos levam ao consumo dessas substâncias e também nos mostra as consequências desse uso. Esse estudo também nos leva ao nosso autoconhecimento, em nos ajudando a pensar causas e consequências desse consumo. Então, esse nosso estudo de hoje é um estudo dedicado à vida, é um estudo dedicado ao progresso do espírito e à sua liberdade, naquilo que Deus sempre nos ofereceu como sendo seus filhos. O primeiro aspecto que nós queremos trabalhar como identificação das causas que nos levam a usar essas substâncias é o aspecto material. E assim nós vamos recorrer à questão de número 712 do Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Claro, aos homens, não é? Porque nós sentimos prazer no desfrute dos bens materiais. A resposta vem com as seguintes palavras: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Então nós temos aqui uma dupla utilidade para o nosso prazer. Ele nos estimula, ele nos leva ao cumprimento de nossa missão, de nossas tarefas, e por outro lado ele serve também como tentação. E para a gente entender bem em que sentido está essa palavra tentação, nós vamos recorrer à questão seguinte do Livro dos Espíritos, pois aqui nós estamos estudando como se forma em nós esse mecanismo que nos leva às vezes a procurar por mais e mais desse estímulo, mais e mais dos gozos, ou no vocabulário dos nossos dias, por mais e mais prazer. Questão 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Essa questão é muito importante, pois se esses limites estão na natureza, eles são íncitos ao homem. Ele não precisa fazer esforços para além do conhecimento de si mesmo para entender e para agir de acordo com esses limites. Vejam a resposta. Sim, para vos mostrar o termo do necessário. Então esses limites estão traçados na natureza e tem também a utilidade de nos mostrar o limite das coisas necessárias. Continua a resposta dizendo que: no entanto, pelos vossos excessos chegais até a saciedade, e com isso vos punis a vós mesmos. Vejam que ideia interessante nós temos aqui. Pelos nossos excessos nós chegamos à saciedade e com isso nós nos punimos. Para a gente entender a lógica dessa afirmação, eu quero fazer uma comparação entre a palavra saciedade e a palavra satisfação. Claro que nós sabemos que elas são sinônimas, que elas têm um significado muito próximo. Mas aqui, apenas para entendermos essa questão da palavra saciedade como punição que nós impomos a nós mesmos, eu quero usar um exemplo. Pensemos que nós recorremos àqueles profissionais que nos ajudam com nossa reeducação alimentar e eles nos propõem dietas que trarão ao nosso organismo aquilo que é necessário para ele. Vejam que interessante. E fazendo uso dessa dieta, essa dieta, se não tiver fins, né, de emagrecimento, de perda de peso, ela saciará a nossa fome. Mas nem sempre isso é suficiente para nós, porque o ideal é que nós comêssemos para sentir a satisfação do corpo físico, para que ele deixasse apenas de sentir fome. Mas nós vamos além disso. Às vezes nós queremos continuar comendo, pois aquele alimento nos dá a sensação de prazer. E nós diremos então que chegamos à saciedade quando não tivemos mais nem a sensação de fome pelo corpo físico e nem a vontade de comer. Satisfação seria a satisfação tanto da fome quanto da vontade de comer. Acontece que quando a gente atende a essa vontade de comer, nós já extrapolamos o limite do necessário que é imposto pela natureza do nosso corpo físico.
Assim, então, é que nossos excessos na saciedade vão nos punindo. Nós sabemos os resultados que tem uma alimentação excessiva, tanto para o corpo físico quanto para o nosso âmbito espiritual. Sabemos, temos a experiência de que comer o segundo ou o terceiro chocolate ou o sorvete já não terá mais a mesma sensação, não proporcionará mais a mesma sensação do primeiro. E ainda assim queremos continuar fazendo ou tendo essa atitude de continuar comendo. Isso serve para a alimentação e serve também para todos os outros âmbitos da vida, da nossa existência. É por isso que aqui a tentação que nós lemos na questão passada não deve ser entendida como tendo aquela carga pejorativa de ser um pecado. Não, a tentação tem essa função de nos levar através da razão à melhor atitude possível. O desenvolvimento da nossa razão. Toda vez que nós avaliamos se continuamos ou paramos, eu devo sentir mais prazer ou devo cuidar da minha saúde, esse é um processo racional. Toda vez que nós fazemos uso dele, nós avançamos, melhoramos nesse processo. Então ela não é pecado. E o excesso dela, o excesso ao atender essa tentação, tampouco é uma punição divina. É uma punição que nós impomos a nós mesmos. Portanto, a tentação é uma ferramenta que Deus nos deu para alavancar o nosso progresso, a nossa evolução intelecto-moral. E o vício aqui vai se caracterizando como o excesso que nós aplicamos a um hábito que vai se perpetuando, até que ele passa a comandar as nossas ações. Quando nós menos percebemos, estamos agindo daquela forma porque ela nos causa prazer. E então perdemos as rédeas daquilo que estava em nossas mãos, quando extrapolamos esses limites já impostos pela natureza e que existem para a nossa própria evolução. Mais um pouquinho do Livro dos Espíritos, na questão 716, Kardec pergunta: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Então, de novo, não é? O limite agora das nossas necessidades já não está na natureza? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Olha aqui a palavra de novo. Insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Aqui a gente começa a perceber que quando a gente começa a entrar pelos caminhos de qualquer tipo de vício, nós passamos a ter necessidades que não correspondem à realidade, não são necessidades. São hábitos, e são hábitos, como veremos, perniciosos, porque começam a prejudicar primeiramente a constituição de quem nós somos hoje, pois nós somos seres racionais. E Allan Kardec, comentando essa última questão que nós lemos, a questão 716, escreve que o homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos gozos, ou seja, dos prazeres, sentir cada vez mais e melhor prazer, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para a guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede à sua natureza animal sobre a natureza espiritual. As doenças, a decadência, a própria morte, que são as consequências do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Então nós temos ao mesmo tempo aqui, esse mecanismo que nos leva a doenças corpóreas, espirituais, a decadência física, a desencarnação, que vão surgindo como consequências naturais desse abuso, a transgressão da lei divina. O Espiritismo nos dá todas essas informações a respeito desse mecanismo primeiro, que é um mecanismo do prazer, esse mecanismo que nos impulsiona as atividades da vida. E a ciência, a nossa medicina de hoje, também diz algo que vai exatamente em concordância com tudo isso que o Espiritismo já nos ensinava desde meados do século XIX, quando Kardec publicou as 5 obras básicas. Nós temos um pequeno artigo do psiquiatra Rodrigo Grassi,
professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e também pesquisador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, no qual ele fala a respeito do sistema de gratificação cerebral. Então ele nos ensina nesse artigo que quando nós temos uma experiência prazerosa, o cérebro produz uma substância chamada dopamina, que ativa o sistema de recompensa. O centro da dopamina no cérebro é uma área chamada de área tegmental ventral, que é uma região rudimentar ou mais antiga do cérebro humano, que garante para nós, inclusive, força biológica, para a gente continuar naquela atitude que foi prazerosa e que foi estimulada por essa substância chamada dopamina. Então o prazer existe para nos motivar, para nos estimular. E esse prazer primitivo, essa substância dopamina, que é ligada a essa parte mais rudimentar, mais antiga do nosso cérebro, impulsionou o homem ao seu progresso, ao seu avanço, principalmente a sua preservação, desde o homem primitivo. Imaginemos se fosse desagradável para nós a alimentação e o sexo, por exemplo. Não teríamos a perpetuação da espécie e nem a preservação dos próprios indivíduos, se tivéssemos que fazer grandes esforços para isso, não é? Ainda o professor nos ensina que a dopamina chega ao córtex pré-frontal, vinda dessa parte mais antiga do cérebro, chega ao córtex pré-frontal, uma área mais jovem do cérebro, que inclusive é responsável pela razão. E diz a essa área que estamos satisfeitos. Se a sensação foi prazerosa, o cérebro registra como comportamento que deve ser repetido. Isso é racional, se foi bom, nós devemos repetir. Então agora nós temos as duas áreas do cérebro, uma mais antiga, que é responsável pela sensação do prazer, e uma que o ser humano desenvolveu, de acordo com seu progresso físico, que ajuda a avaliar os limites desse prazer. Acontece agora que nós já percebemos por que Allan Kardec dizia lá no meados do século XIX, ou os espíritos superiores ensinavam, melhor dizendo, que quando o homem cede aos excessos do prazer, ele está cedendo a sua porção animal. Ele está deixando de ser homem e está entrando pelo mundo dos animais. Essa posição agora é reiterada, é ratificada, é comprovada pela nossa medicina moderna. Acontece que hoje, como seres mais complexos, nós temos que entender que essas duas áreas no homem moderno podem às vezes entrar em conflito. E essa força biológica aumentada pela sensação de prazer entra em conflito constante com a força racional que diz: chega, já deu o limite, é o suficiente. E então a gente precisa escolher a que lado nós vamos atender, a força racional que diz chega, basta, ou essa força biológica que pede um pouco mais. Tudo isso em relação ao nosso prazer. E agora falando a respeito no âmbito desses vícios tóxicos, principalmente com drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, nós começamos a compreender por que as pessoas que fazem uso dessas substâncias buscam desculpas para dizer que a droga não faz mal. Ou melhor dizendo ainda, porque elas buscam argumentos para continuar usando as drogas. Embora a gente já tenha uma carga enorme de informações, tanto da medicina quanto da ciência, que nos dizem que toda substância que é considerada uma droga, seja ela de qualquer tipo, de qualquer natureza, seja ela estimulante, seja ela depressiva, ou enfim, qualquer tipo de droga, é prejudicial ao nosso organismo. A pessoa sabe disso. As propagandas de cigarro, hoje o próprio cigarro traz nas suas embalagens que ele é prejudicial, que ele causa câncer. O tabagismo hoje está muito bem explicado. O alcoolismo também. Que dirá então sobre drogas mais pesadas? Por isso a pessoa fica buscando argumentos para dizer que a droga não faz mal, que ela não é viciada, que os pais são caretas às vezes. Tudo isso é o nosso consciente, é o inconsciente, melhor dizendo, o subconsciente daquela pessoa inclinado ao caminho mais simples, que é o caminho de enganar a razão para ceder à sua força biológica. É o seu próprio, é ele mesmo como ser integral que está em conflito.
E ele quer ceder da forma mais fácil. Então ele precisa convencer-se de que aquilo que o corpo pede não é tão ruim quanto parece. Ele não quer a caracterização de si mesmo como um viciado. Por isso agora nós compreendemos aqui, através do Espiritismo e mesmo da medicina moderna, que o vício caracteriza também a inversão do nosso entendimento ou do uso que nós fazemos da função do prazer em nossas vidas. Pois afinal de contas, agindo assim, nós passamos a agir apenas em função do prazer, só quando eu sinto prazer. Eu quero agir só naquelas atitudes que me farão sentir bem. Se, por exemplo, estudar não me causar prazer, eu deixo de estudar. Se me relacionar com pessoas difíceis não for prazeroso, e nunca é prazeroso o relacionamento com pessoas difíceis, eu abro mão da convivência com essas pessoas. Se trabalhar for para o meu corpo físico um incômodo, eu deixo de trabalhar. E assim eu vou entrando pelo âmbito de fazer apenas aquilo que eu gosto, apenas aquilo que me traz essa sensação de prazer. No entanto, é preciso considerar que hoje nós evoluímos e somos aprendizes de um outro tipo de prazer. Um prazer transcendental, um prazer que não está no corpo físico e que está ligado à evolução moral e à satisfação espiritual. E nós somos agora espíritas aprendizes desta área. O prazer que está nessa interpretação que o espírito faz da vida, cabe também, portanto, em senti-lo em coisas novas, como aquisições espirituais, por exemplo. Ele está no domínio de nossa vontade. Esse é um conhecimento essencial para nós. Nós podemos começar novos aprendizados e continuar a sentir prazer. Bem, até aqui nós falamos do aspecto principal, que é o aspecto físico, de relação com o espírito. O espírito tem, então, esse prazer no desfrute dos bens materiais e, às vezes, a falta disso o leva ao uso de substâncias que supram essa necessidade. Ele quer sentir prazer, mas não encontra prazer nas coisas da vida. Então ele passa a fazer uso de substâncias que passam a prejudicá-lo. Por conta dessa mal utilização e desse mau entendimento do mecanismo do prazer, que deve estimulá-lo ao seu progresso, ao seu bem-estar. Agora a gente vai passar para o âmbito espiritual, pois esse sentimento de prazer não é o único aspecto pelo qual o espírito se envereda nesses caminhos do vício, principalmente do vício das drogas. Existe a situação moral ou espiritual e psicológica, se assim o quisermos. Entraremos agora pelo mundo do espírito, porque muitas vezes o que leva uma pessoa, principalmente os jovens, a entrar por esse caminho são o medo, a insegurança diante da vida e de si mesmos. Sentimentos que conflitam em seu interior o tempo todo e que fazem com que aquele jovem ou com que aquela pessoa que muitas vezes fazia um uso social de uma droga, se é que isso existe, de uma droga lícita, né? Como dizem por aí que se bebe socialmente, Edivaldo Pereira Franco assevera que sim, se bebe socialmente, também se suicida-se socialmente, mata-se socialmente, vicia-se socialmente. Numa afirmação bastante aguda, bastante pungente, mas correta a respeito dessa visão. Não existe limite seguro para o uso de drogas, sejam elas substâncias lícitas ou não. Então, medo, insegurança, falta de conhecimento, de experiência diante da vida e de si mesmo, leva o jovem ou a pessoa ao uso de drogas. A pessoa às vezes chega a uma experiência difícil da sua vida. E então ela percebe que a droga, por meios artificiais, reduz a sua tensão emocional, a sua ansiedade, supera questões de aborrecimento, altera o seu humor, faz com que ela tenha facilidade de adentrar certos grupos sociais, certos, entre aspas, amigos, faz com que ela consiga esquecer, ou em outra palavra mais acertada, fugir de seus problemas sem resolvê-los temporariamente. Faz isso porque quer fazer igual ao colega, para estar na moda, para expandir a consciência, enfim, atingir um prazer imediato. Todos esses recursos que estão ligados a medo, a insegurança e a falta de recursos espirituais.
O jovem usuário de drogas tem dificuldades de formar um eu adulto, um eu experiente, e por isso fica com essa situação, às vezes, de incompletude. E a droga age como um complemento dessa situação, ou dessa sensação de incompletude, nas fendas mais íntimas do seu ser. Ela é, portanto, uma disfunção. O uso de drogas é uma disfunção, é uma doença, e precisa ser entendido como tal. Nós não podemos ou não devemos criminalizar aquele que usa as drogas, mas devemos orientar e, na medida do possível, nós devemos fazer com que essa pessoa entenda que o uso das drogas tem um papel pouquíssimo interessante na vida, porque ela se transforma simplesmente em uma muleta espiritual, a suprir de modo artificial e passageiro as carências que o amadurecimento intelecto-moral deveria proporcionar e assentar de forma definitiva na personalidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Que as drogas resolvem certos tipos de tendências da personalidade, de problemas da pessoa, apenas de modo artificial. Ela é uma mentira, ela não é permanente. Essas aquisições, as resoluções dos problemas, deveriam vir de forma definitiva à medida em que o espírito faz uso do seu livre-arbítrio e consegue resolvê-los por si mesmo. Então a droga não é resolução para nada, não é saída de problema algum. Ela se transforma inclusive em mais um obstáculo que esse espírito terá que resolver no decorrer da sua vida. Pois a princípio, no começo do uso, ele pode até se sentir entre amigos, ter uma sensação de prazer, esquecer momentaneamente dos problemas que a vida lhe impõe, pensar que o caminho é as drogas, mas terá consequências que serão trazidas rapidamente. A primeira delas é a dependência. E a dependência é perigosíssima. Ela passa a comandar a vida da pessoa na medida em que essa pessoa passa a ser um desconhecido para os próprios parentes, para os próprios amigos. Quantos casos de pessoas envolvidas com o uso de drogas que acabaram tirando a vida de amigos, de parentes, dentro do próprio lar, às vezes, que acabaram ceifando essas existências, que tiram objetos de dentro de sua própria casa para conseguir a aquisição de mais drogas. Depois disso, estarão sujeitas a doenças sexualmente transmissíveis, a insuficiência renal e hepática, desenvolvimento de doenças como diabetes, por exemplo, comprometimento cerebral, desnutrição, transtornos comportamentais, enfisema pulmonar, depressão. O álcool é uma droga que parece libertar o indivíduo no começo do uso, por exemplo, mas que depois é depressiva. A pessoa entra pela depressão e chega às vezes às vias do suicídio. Tudo isso como efeito de uma carência espiritual que buscou no plano material e no plano do prazer a satisfação, a sua completude. Um comportamento equivocado, que precisa ser perdoado, que precisa ser compreendido e que precisa ser, acima de tudo, tratado, não execrado da nossa sociedade. Pois foi isso que Jesus nos ensinou, a tratarmos uns aos outros como irmãos, mesmo e principalmente diante das doenças espirituais ou físicas que o mundo nos traz. Se nós temos todo esse quadro, primeiramente exposto dos problemas físicos, das consequências físicas, no plano espiritual isso não é diferente. Revela-nos a ciência moderna, a medicina, que qualquer tipo de substância, dessas substâncias químicas, das drogas, quando penetram em nosso organismo físico, começam agindo no aparelho circulatório, através do sangue. Passam muitas vezes também, mesmo que sejam ingeridas, pelo sistema respiratório ou por outros, passam pelo sangue, através do sangue por órgãos vitais, chegando aos nossos neurônios. E isso é muito sério. No livro Missionários da Luz, André Luiz escreve que o corpo espiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Ou seja, o nosso perispírito tem uma ligação estreita com o nosso sangue. Continua André Luiz. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material,
e em seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. O sangue, portanto, nos ajuda a fixar a nossa atividade no campo material em sua relação íntima com o perispírito e é um símbolo do movimento incessante das forças mais sublimes da criação, sejam elas as ondas, os movimentos de rotação e translação dos corpos pelo universo, os movimentos atômicos, sejam quais forem os movimentos. Símbolos do movimento das forças sublimes da criação de Deus. E nós, quando ingerimos essas substâncias, adulteramos e poluímos esse agente que é o sangue. Isso não para por aí. Porque na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz escreve agora que os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico. No plano físico e no plano extrafísico, ou seja, no perispírito. Na estruturação de cérebros experimentais, com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando em função nos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso. Então nós conseguimos adulterar e poluir as duas principais fontes de ligação do perispírito com o corpo humano, que são os neurônios e o sangue. Olha as consequências espirituais. Quando nós poluímos sangue e neurônios, nós estamos ao mesmo tempo adulterando e poluindo o perispírito. Esse invólucro do espírito, que faz com que ele tenha a possibilidade de interação com a matéria e também no plano espiritual. Importantíssima parte do homem integral, espírito, perispírito e corpo. O espírito, portanto, sofrerá também as consequências em seu perispírito do uso das drogas, causando também, se quisermos ainda pensar, consequências genéticas para a humanidade no futuro. Aqueles que usam essas substâncias hoje deixarão consequências genéticas em seus descendentes para o futuro. Então, desse ponto de vista, nós temos a destruição do nosso corpo físico refletida no perispírito, podendo até talvez comprometer a nossa forma humana no plano espiritual. Consequências no mundo espiritual e na própria reencarnação conseguinte. Retratando então aqui um quadro triste de atraso, de grande atraso no progresso do espírito. Por isso, mesmo desencarnado, às vezes, o espírito sente as dores provenientes do mau uso dessa substância, do uso dessas substâncias químicas, que é sempre ruim, e das necessidades do vício. Continua sentindo necessidade de fazer uso no plano espiritual. O seu perispírito está impregnado do uso, da dependência e também das consequências do uso. Todas as doenças que o corpo físico registrou em si também ficam registradas no perispírito e que tem, portanto, assim, grande dificuldade de se livrar delas, pela reflexão que o corpo físico causa no perispírito. O Espírito Emmanuel, em um artigo no jornal O Consolador, diz que o viciado, ao alimentar o vício dessas entidades que a ele se apegam, para usufruir das mesmas inalações inebriantes, através de um processo de simbiose em níveis vibratórios, coleta em seu prejuízo as impregnações fluídicas maléficas daquelas, tornando-se enfermiço, triste, grosseiro, infeliz, preso à vontade de entidades inferiores, sem o domínio da consciência dos seus verdadeiros desejos. Aqui, Emmanuel nos coloca uma situação ainda consequente do vício, no plano espiritual. O espírito que faz uso de uma substância química, de uma droga, nunca faz sozinho. Sempre atrai outros espíritos que gostam dessas mesmas substâncias e que estão naquela situação que nós dissemos há pouco no plano espiritual. Viciados, procurando o uso das drogas que agora só têm acesso através de encarnados. Por isso os dois estão em simbiose. Um sente a necessidade do outro, um sente a vontade do outro, e assim a necessidade do uso constante da droga é potencializado. Não é mais apenas uma vontade, serão 2, 3, sabe-se lá quantas, assim como nós vimos no filme agora, lançado há pouco tempo, que trata da vida de Divaldo Pereira Franco,
quando ele entra no quarto de uma pessoa que tem dependência alcoólica e vê ali várias entidades fazendo uso daquela substância alcoólica, ingerida pelo encarnado. Perda do livre-arbítrio, a maior ferramenta de progresso do homem. Nós não julgamos mais, não temos mais a força da vontade a nos impulsionar para o progresso. Essa é uma das principais e mais terríveis consequências do uso da droga. E não pensemos que essa relação se dá apenas do plano espiritual para cá. Tivemos comunicação em mesas mediúnicas, ou não apenas uma, várias comunicações, que diziam essencialmente a mesma coisa. O desencarnado se queixando que o encarnado não queria deixar o vício e que, portanto, ele também não conseguia no plano espiritual. Às vezes a obsessão é inversa. A obsessão é do plano material para o plano espiritual. Às vezes é o encarnado que não quer, que não consegue deixar o vício e assim também não permite que aqueles que estão desencarnados tenham essa mesma oportunidade. Então aqui o poder da oração, o poder do tratamento dentro da casa espírita, o poder da reforma íntima se faz cada vez mais necessário. O poder, da nossa fluidoterapia do passe, tão necessário para a quebra sutil desses laços com o decorrer do tempo, tudo que a gente sabe que é preciso usar em nosso favor e que Deus nos deu como recursos. Ainda uma última consideração que devemos fazer sobre o uso dessas substâncias. Questão 952 do Livro dos Espíritos, pergunta de Kardec. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Olha aqui, né? A questão dessa dependência física, ou aquela força biológica que a medicina nos diz, né? Uma força tão grande que às vezes a vontade já está subjugada, o livre-arbítrio já não existe e agora o espírito cede. Dizem os espíritos superiores, é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então é uma falta muito grande para nós que somos espíritas. Falta de coragem para encarar a vida, para crescermos, para progredirmos. Falta de coragem e falta de uso das nossas faculdades. A razão, a ponderação, o bom senso, que quando usados não nos deixam chegar a esse nível da bestialidade, que depois é acrescida ainda do esquecimento que nós temos de Deus. Assim, para concluir as nossas reflexões de hoje, nós devemos pensar que nós temos consequências terríveis que ceifam as nossas vidas, as vidas daqueles que permanecem conosco aqui no planeta Terra, que nos impedem de seguir adiante o nosso progresso, que atrasam o nosso progresso, que comprometem corpo físico, perispírito e, portanto, também o espírito, e que hoje nós temos já todas essas informações ao nosso dispor para mudar esse quadro. Para mudar esse quadro, caso sejamos nós que façamos uso dessas substâncias, dosando o nosso uso mesmo nas substâncias lícitas, procurando fugir ao máximo custo dessas substâncias, para que em momentos difíceis nós não caiamos nessa tentação de procurá-las para a resolução de nossos problemas, porque Deus está ao nosso lado, e não só Ele. Os espíritos superiores, aqueles que nos amam no plano espiritual e que nos querem bem, o próprio Cristo. Pergunta Allan Kardec, na questão 484 do Livro dos Espíritos, se os espíritos se afeiçoam em preferência de certas pessoas. E a resposta é que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Então, por maior que seja o vício no qual nós estejamos, em qualquer que seja o grau do vício, do uso, da dependência, nós ainda temos aqueles que se afeiçoam conosco, os bons espíritos, basta que nós queiramos melhorar, e eles estarão nos ajudando. Já os espíritos inferiores com homens viciosos, ou que podem viciar-se,
incentivando-os ao vício. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Vejam, né? Nesse momento nós começamos a entender que está muito mais em nossas mãos do que nós imaginávamos o evitar dos vícios através de tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina e também a cura através do entendimento de quem nós somos, desse autoconhecimento que nós fizemos. Ora, não podemos identificar essa pessoa que quer e que se incomoda apenas com seu próprio prazer e que o busca a todo custo com aquela imperfeição moral chamada egoísmo? Não é o vicioso essencialmente um egoísta? Autoconhecimento. A cura para o egoísmo está dada para nós no Espiritismo. Não podemos imaginar também essa pessoa que se envereda pelos caminhos do vício por conta de suas insatisfações espirituais, medos, inseguranças, etc., como uma pessoa imatura? Como uma pessoa que ainda precisa fazer conhecimentos espirituais acerca da vida? Conquistar essas aquisições espirituais? Egoísmo? Imaturidade? Na mensagem do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a última das 4 mensagens, ele diz que a grande sabedoria da vida humana consiste na abnegação e no devotamento. Ao egoísta, abnegação, esquecimento de si mesmo, entrega de si mesmo às outras pessoas na caridade. E devotamento, a entrega devotada às suas tarefas do dia a dia que lhe trarão as experiências que suprirão as suas imaturidades, as suas carências, os seus medos, inseguranças, trabalhando incessantemente no bem, devotamento e abnegação. O início da cura e da preservação de todo vício, já que nelas consistem a sabedoria humana, sabedoria da vida na Terra. Mudança de hábitos. Quem procura o reino de Deus precisa renovar-se. Quem procura a sua felicidade precisa de renovação. Quem procura estar bem precisa estudar. Precisa mudar moralmente. Precisa lembrar do exemplo de Jesus, que sempre recorreu ao Pai Celestial nos momentos difíceis. Não nos esqueçamos de Deus. Ele é Pai amoroso, Pai bom, Pai justo, e que nos dá o necessário para nosso progresso, para nossa felicidade. Liberdade em nosso livre-arbítrio, vida e progresso, não as drogas. Essa é a mensagem que o Espiritismo nos traz e que nós compartilhamos hoje com vocês que nos ouvem. Rogamos ao Pai Celestial que nos abençoe em nossas tarefas na Terra, que nós possamos, enfim, exterminar de nós os vícios através do desenvolvimento de nossas virtudes, do autoconhecimento e do progresso moral. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.